Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está escutando a gente. Hoje o podcast, gente, é para falar sobre CVM e tokenização, um assunto importantíssimo. Vamos saber como que a CVM está olhando para esse mercado hoje em dia. Para isso eu trouxe um cara muito importante aí para falar com a gente, Henrique Lisboa, advogado, aí vai conversar um pouquinho, falar sobre todo parecer aí recentemente divulgado pela CVM. Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui no podcast de vocês. Sou Henrique Lisboa, sou sócio da área de mercado de capitais e direito digital do VBSO Advogados. E recentemente, agora no dia 11 de outubro, de fato a CVM divulgou um parecer de orientação número 40, bastante aguardado aí pelo mercado de ativos digitais brasileiro, né, tendo em vista que traz aí algumas orientações da CVM sobre a sua interpretação em relação ao mundo cripto, ao mundo dos ativos digitais e a sua competência enquanto reguladora do mercado de capitais nacional. É um parecer realmente que traz um conteúdo muito interessante, que dá algum direcionamento, por outro lado ainda deixa na mesa várias questões relevantes para serem avaliadas posteriormente, caso a caso, pela CVM. Imagino que a gente vai tratar desses temas aí ao longo do nosso podcast. Isso é legal. A CVM está realmente de olho no mercado, também de olho em regulamentação, é um dos assuntos que eu quero abordar com você hoje. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessas diretrizes aí que a CVM passou em relação à tokenização, criptoativos, mas a gente vai focar em tokenização realmente. O que a CVM trouxe nessas diretrizes apresentadas aí no dia 11 de outubro? Bom, a CVM realmente está olhando bastante para esse mundo dos ativos digitais, né? Que para as pessoas aí do dia a dia talvez se resuma muito ao Bitcoin, né? Que é a criptomoeda mais conhecida, mas hoje é um mundo muito amplo, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de ativos digitais e de tipos de ativos digitais, e a tokenização é uma forma aí de emissão de um ativo digital, né? O token nada mais é do que a representação de um ativo do mundo real numa plataforma como a blockchain, né? Uma plataforma de tecnologia e de registro distribuído. E a CVM trouxe com esse parecer, primeiro, uma taxonomia dos tokens, né, com base em experiências de mercado, né, classificando os tipos de token, o que é bastante interessante para a gente conseguir entender que por trás desse nome token, que não é necessariamente aquela chavezinha que você usa para entrar no seu internet banking, a gente tem uma série de ativos e uma série de propósitos que podem ou não resvalar as competências da CVM. Então, a CVM quebrou aí os tokens em três grandes categorias que aglobam um grande número de operações. O primeiro são os tokens de pagamento, que são aqueles que cumprem a função de moeda ou meio de pagamento. Então, o Bitcoin entraria aqui, por exemplo. A gente tem os tokens de utilidade, também chamados de utility tokens, que são aqueles que dão direito a você ter o acesso a um determinado bem ou a uma prestação de serviço. Então, um token que é emitido no contexto, por exemplo, de um festival de música, né, que te dá acesso a um camarote, a uma área VIP, isso entraria como um utility token e, obviamente, está fora da regulamentação da CVM. E a gente tem os tokens referenciados ativos, ou asset-backed tokens, que são os que mais interessam para o mercado, né? Que são aqueles que representam um ou mais ativos do mundo real, vamos chamar assim, dentro da tecnologia blockchain. E dentro desses tokens referenciados ativos, a gente pode ter ativos que se caracterizam como valores imobiliários. E os valores imobiliários são exatamente aqueles que são regulamentados pela CVM, e, portanto, a oferta pública desses tokens referenciados em ativos que sejam valores imobiliários dependeriam, sim, do cumprimento das regras da CVM. E aí é que a gente entra no tópico mais relevante, em que a gente tem um direcionamento da CVM que, por um lado, é bastante importante, né? Já tira boa parte das dúvidas do mercado. Por outro lado, a CVM, de forma até bem prudente do lado dela, né? Ela não disse exatamente quais dos tokens referenciados em ativos que a gente tem hoje no mercado são ou não valores imobiliários, né? Ela deixou bem aberto, né, Henrique? Assim, a CVM, até para quem está acompanhando a gente, a CVM ela tem uma porta bem aberta com o mercado. Então, com as empresas mesmo, a gente pode falar do lado da LIC aqui, com as empresas mesmos, ela sempre esteve de portas abertas para receber a gente, para conversar com a gente e tudo mais. Nessas diretrizes,
Realmente, assim, ela fala aí de alguns tipos de tokens, faltam outros tipos de tokens, né? Que a gente sentiu essa falta aí dela comentar sobre esses tipos de tokens, tipo os tokens de recebíveis, né? E aí fica uma margem para... E aí, como que é a visão da CVM em relação a isso? Exatamente. Vocês me permitem aqui entrar um pouquinho no juridiquês só nessa parte, mas é importante para a gente entender o que legalmente se caracteriza como um valor mobiliário dentro da legislação brasileira, né? Porque isso delimita a competência da CVM. Esse é o ponto principal para saber se um determinado token, né, referenciado ativo, é ou não um valor mobiliário e, portanto, estaria sujeito às regras da CVM. A lei fundamental da CVM é a Lei 6385, uma lei de 1976, que em seu artigo 2º define o que são valores mobiliários. Do inciso 1 a 8, ele lista ativos que necessariamente são valores mobiliários por definição. Então, a ação, a debênture, a cota de fundo de investimento, o derivativo, quando ofertado publicamente, todos esses são valores mobiliários por definição. Já o inciso 9, que é o que mais importa aqui para a gente, é essa porta aberta para a CVM interpretar a caracterização de um determinado ativo ofertado publicamente como valor mobiliário, ele traz uma fórmula aberta que é baseado numa experiência jurisprudencial dos Estados Unidos, né? A nossa regulamentação de mercado de capitais brasileira é muito inspirada na experiência norte-americana. E essa fórmula aberta, ela vai caracterizar como valor mobiliário. E aqui eu vou realmente ler para vocês o que diz o inciso, porque ele é bem curtinho, mas é super fundamental para a nossa discussão aqui. Ele diz o seguinte: quando ofertados publicamente quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Essa fórmula aqui é o que a gente costuma chamar de Howey Test, ou teste de Howey, né? Foi a construção jurisprudencial lá dos Estados Unidos e que é aplicado pela CVM de lá, né? A Securities and Exchange Commission, a SEC norte-americana. Então a gente tem basicamente, aqui a CVM resume, né, esse dispositivo no parecer para mencionar como ele deve ser aplicado aos tokens. Então basicamente a gente tem que ter um investimento, um aporte em dinheiro, até aí qualquer token ofertado no mercado vai atingir esse requisito. Você tem que ter algum tipo de formalização desse investimento, que não necessariamente precisa ser um contrato, pode ser realmente totalmente dentro de uma plataforma digital, uma aceitação de termos de uso, né? Aceitação por adesão a um termo de emissão. Isso também, a maioria dos ativos digitais vai atingir esse requisito. Você tem que ter um caráter coletivo do investimento, ou seja, está sendo acessada uma coletividade de investidores também, a maior parte dos ativos vão atingir esse requisito. Você tem que ter uma expectativa de benefício econômico. Aqui a gente já bate no primeiro ponto mais polêmico e um pouco mais complicado de interpretar no caso a caso, né? Essa expectativa de benefício econômico, ela tem que se dar por alguma forma de participação, parceria ou remuneração que seja decorrente do sucesso de um empreendimento de terceiro. E o próximo requisito é exatamente esse, que haja um esforço de um empreendedor ou de um terceiro. Então, se eu abro uma empresa para fazer uma determinada atividade econômica, então eu vou construir um prédio, abro uma empresa e oferto publicamente as cotas dessa empresa, isso vai acabar se caracterizando como valor imobiliário, tendo em vista que eu estou prometendo um benefício econômico, né? Eu, investidor, vou comprar essas cotas na expectativa de que elas se valorizem ou que eu tenha direito a participar dos lucros dessa empresa. E esses lucros, essa expectativa de valorização dessas cotas vai decorrer do esforço de um terceiro, que é exatamente, nesse meu exemplo, a empresa que está ali construindo o imóvel, levantando o prédio, fazendo a venda das suas unidades. Isso se caracteriza um valor imobiliário. Exatamente. E aí a gente tem o último requisito, que é o da oferta pública, né? Uhum. Então, mesmo que cumprido tudo isso, se eu faço uma colocação privada, ou seja, eu chego para pessoas que eu já conheço e falo, vamos participar aqui no meu mesmo exemplo, né? Vamos participar aqui dessa minha empresa que vai levantar o prédio. Isso não é uma oferta pública. O que caracteriza uma oferta pública é um esforço de venda para investidores indeterminados. O problema dos ativos digitais é que a maioria deles estão sendo ofertados na internet, onde, por óbvio, você acaba acessando um público indeterminado de investidores. Então, o requisito da oferta pública acaba realmente sendo cumprido pela maioria
dos ativos digitais. E aí a gente entra na grande polêmica e na grande omissão, entre aspas, da CVM em relação a esse parecer, que é, essa fórmula ela já era conhecida. Como eu disse, a lei é de 1976, então esse inciso 9 que traz essa fórmula em branco, a gente já sabe há muito tempo. Aqui a CVM, no parecer de orientação 40, só reiterou que esses são os critérios para a caracterização de valor imobiliário, inclusive no âmbito da oferta de ativos digitais, mas não disse se exemplos concretos que hoje a gente tem no mercado se enquadram ou não. E você já mencionou um grande exemplo, que é o token de recebível, né? O que é o token de recebível? Ele é um asset-backed token, né? Um token referenciado no ativo, e o ativo é um direito creditório. O direito creditório é a expectativa do recebimento de uma contraprestação em dinheiro. Então, se eu sou uma fábrica de cadeira que vem vendo as minhas cadeiras a prazo, eu tenho a expectativa de receber a prazo dos meus clientes o valor das cadeiras. Esse é um recebível. Se eu sou uma empresa, eu não quero necessariamente aguardar, sei lá, os 12 meses que eu dei para pagamento desse recebível, porque eu preciso de dinheiro agora, preciso de fluxo de caixa para continuar produzindo mais cadeira. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir no banco, fazer o desconto desse recebível, posso ir numa factoring, posso ceder esse recebível para um produto regulado pela CVM, como é o caso de um fundo de investimento em direitos creditórios, né, que compra recebíveis e capta no mercado de capitais com a oferta das suas cotas, e com isso eu antecipo o recebimento desse recebível que eu teria só lá na frente. E a gente tem que sempre lembrar, né, que o dinheiro ele tem custo no tempo. O dinheiro daqui 12 meses vale menos do que o dinheiro no meu bolso hoje. Então, se eu tenho para receber 1 milhão de venda de cadeiras, se eu faço essa antecipação de recebíveis, seja no banco, no FDIC ou numa factory, eu vou receber menos. E é dessa diferença que a gente chama de taxa de desconto que vem a remuneração, o ganho de quem fez essa antecipação, que se por um lado tem potencialmente a possibilidade de ganhar mais dinheiro ao longo do tempo, também fica com o risco do inadimplemento, né, do devedor, do comprador da cadeira do meu exemplo, não pagar. Então a ideia do token de recebível é exatamente ser um ativo na blockchain que representa um direito creditório, um recebível, né? Ele não é um ativo diferente, lastreado num recebível, como é o caso de certos ativos que são valores imobiliários, como é o caso do CRI, né? O Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou do CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é, de fato, o próprio recebível, e o investidor, quando compra esse token referenciado em recebível, o que ocorre é uma operação de cessão de crédito. É o próprio investidor quem está antecipando esse direito creditório. E aí a gente entra na grande discussão, que é a aplicação dessa fórmula do Howey Test a esse caso em específico ou não. Por exemplo, eu tenho aqui um direito de remuneração atrelado a esse token? Em tese, não. Né? Eu não estou prometendo uma taxa de juros para o investidor. O ganho que o investidor pode ter decorre daquela taxa de desconto inicial. Então, ela já foi dada no momento da cessão. Exatamente. Né? Até nessas diretrizes da CVM, eles orientam, essa é a orientação. Vocês fazem a avaliação, né, de acordo com a orientação. Então, eu quero lançar um token. Eu analiso todas essas orientações e aí, beleza, eu lanço o token. Mas se a CVM interpretar isso como valor imobiliário, aí eu posso ser multado, né, por essa... punido, não sei qual seria a palavra ideal pra gente... A palavra ideal é punido mesmo, viu, Flávio? Você tocou num ponto super importante, que é muito importante da gente ressaltar aqui, que você fazer uma oferta pública de valor imobiliário sem registro na CVM, sem seguir as regras de oferta da CVM, pode acarretar uma penalidade tanto administrativa quanto penal. É crime. Né? Então, esse é um ponto muito importante da gente enfatizar, que realmente essa análise a respeito de se uma determinada oferta pública de um token é ou não valor imobiliário, ela é fundamental para a não caracterização aí de um ilícito administrativo e penal. Então, só para fechar a questão do token de recebível versus a fórmula de aplicação da CVM em relação a valores imobiliários. Né? Então, a dúvida é, essa taxa de desconto caracteriza ou não a expectativa de um benefício econômico? Se você pensar na perspectiva do investidor, olha, eu estou comprando esse token porque eu quero pagar X e receber X mais alguma coisa. Tecnicamente, eu não estou prometendo um rendimento. Né? Esse rendimento ele decorre dessa taxa de desconto. E ele não decorre do esforço de alguém. Lembrando que a fórmula exige que esse rendimento decorra do esforço de um empreendedor ou de um terceiro. Qual que é o esforço de quem já produziu a cadeira, já vendeu a prazo e vai simplesmente fazer a cessão do recebível? Na nossa visão, não existe.
porém realmente aqui é uma área cinzenta e que dá margem à interpretação diversa. E hoje a gente não tem uma posição 100% da CVM, se esse tipo de token, ele sempre é valor imobiliário, se ele pode se caracterizar como valor imobiliário a depender da sua formatação, o que causa realmente uma insegurança jurídica para quem quer atuar nesse mercado e que infelizmente pode aí inibir operações que seriam, em tese, benéficas do ponto de vista econômico para os investidores que teriam acesso a um produto que hoje ainda é muito limitado. Então, se a gente olhar para o grande veículo de compra de recebíveis que hoje é regulamentado pela CVM, que é o FDIC. O FDIC, ele é um veículo cujas cotas só podem ser ofertadas para o investidor qualificado. O investidor qualificado é aquele que tem que ter no mínimo R$1 milhão aplicado no mercado financeiro de capitais, o que já exclui a grande maioria dos investidores brasileiros, né? Então, se a gente conseguisse encontrar uma outra fórmula, e o token de recebíveis se apresenta, a princípio, como algo que possibilitaria isso, né? A aquisição por parte de investidores do público em geral em relação a um ativo que, claro, tem seus riscos, né? Principalmente o risco de inadimplemento por parte dos devedores, mas que pode sim trazer eventuais ganhos para os investidores. Isso é muito legal da tokenização de ativos, né? Porque ele vai realmente democratizar isso, ele vai dar acesso a Flávia aqui comprar um recebível que eu não teria acesso no outro mercado, vamos falar assim. Exatamente. Né? Então, que ficaria parado na mão de grandes investidores, na mão de bancos. Então, a tokenização de ativos, ela traz essa liberdade, ela possibilita que você realmente, todo mundo, que seja acessível para todo mundo aí, comprar um token. Isso é muito legal. Mas realmente, eu acho que essa questão da CVM, isso mostra, é claro, né, que a CVM está de olho realmente no mercado, que está apoiando o mercado até por conta deles estarem sempre de portas abertas pra gente. Mas, né, é uma situação um pouco delicada, assim, né? Porque para você tokenizar um ativo, realmente, você vai ter que entrar em contato com eles, vai ter que estar sempre conversando para não entrar naquela zona, pô, eles interpretaram dessa maneira que é um valor imobiliário e aí temos um problema. Então, sempre vai ter que ter esse laço com a CVM. E a gente tem que olhar para o parecer de orientação número 40, Flávia, não como algo que fecha todas as portas em relação à tokenização. Pelo contrário, ela é a primeira abertura em que a CVM está dando a sua análise inicial, dizendo, olha, é a partir daqui que eu vou fazer a minha interpretação e que vou trazer aí novas orientações, eventualmente regulamentações a respeito desse mercado. Então, e que estão olhando para isso, né? Sem Não dúvida. É uma coisa que eles estão ignorando. A gente está olhando para isso, né? O nosso parecer em relação à tokenização, aos criptoativos é essa. Então, isso é extremamente importante para o mercado e para a relação dos dois. Né? Sem dúvida nenhuma, né? A CVM reconhece que o mercado dos ativos digitais é o futuro do mercado de capitais, né? É um caminho sem volta, realmente. A tendência é que a gente veja cada vez mais novos tipos de ativos, né? A criatividade do pessoal do mercado financeiro, do pessoal da tecnologia é sem tamanho mesmo, então a cada vez mais a gente deve ver novos tipos de criptoativos. E a regulamentação, obviamente que a regulamentação sempre vai estar alguns passos atrás em relação à inovação. É da característica de toda a regulamentação, mas a CVM está super aberta a isso, está estudando o tema e a gente acredita aí que dentro dos próximos meses, do próximo ano, a gente tem assim novas opiniões da CVM, inclusive motivadas pelo próprio mercado, né? Porque um ponto que a CVM deixou super claro no parecer é: tragam para mim, não saiam fazendo. Se você tem dúvida, né? Se você acha que isso aqui pode ser um valor imobiliário, não sai fazendo para ser punido depois. Traz para mim, traz aqui um pedido de parecer do colegiado, né, uma consulta ao colegiado, expõe os seus argumentos que ele vai avaliar. Obviamente que isso demanda um tempo, não é um negócio de um dia para o outro, né, demanda estudo, demanda consultas internas e decisões por parte da CVM, mas ao longo do tempo a gente deve ter o preenchimento aí dessas dúvidas em relação aos criptoativos, aos ativos digitais, aos tokens mais comuns hoje que potencialmente podem ser valores imobiliários, chamados pelo próprio mercado. Né? O próprio mercado tem interesse em ter a segurança da CVM de dizer, olha, ou isso aqui não é um valor imobiliário, pode fazer, e não está debaixo da minha competência, ou então é sim, você precisa seguir as minhas regras, e as regras precisam ser adaptadas, que as regras hoje elas não estão 100% adaptadas
elas precisam ser esticadas para caber ali um ativo digital, porque de fato elas foram pensadas no momento em que isso não existia, e elas vão sendo adaptadas ao longo do tempo. E eu acho isso extremamente importante, tanto para quem quer ser um emissor de um token, como para o investidor, né? Saber que a empresa ali que está tokenizando um ativo, que ela está em contato com a CVM. Isso para trazer até uma segurança, né, para as duas partes. Acho isso extremamente importante. E é claro, né, gente, uma das coisas que fica muito claro para mim é que a CVM sim está olhando para a regulamentação do mercado. A gente deve ter uma regulamentação aí, provavelmente no ano que vem. Dificilmente a gente vai ter alguma notícia esse ano, até porque a gente já está no final do ano, né? Então, dificilmente a gente vai ver isso, mas ano que vem a gente deve realmente ver a regulamentação do mercado cripto no Brasil, né? Não que hoje seja proibido, não é proibido, mas uma regulamentação até vai trazer mais segurança para as pessoas em relação ao mercado. E eu queria saber a tua opinião agora, Henrique. Como você vê a regulamentação do mercado cripto no Brasil? Aqui a gente deve mencionar também, Flávia, além do parecer que a gente já explorou bastante, mas a gente tem que mencionar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que é o projeto de lei número 4401, que é aquele que pretende regular os prestadores de serviço de ativos digitais. Esse é um projeto de lei que já começou há alguns anos, no momento que a gente teve o boom do Bitcoin. Então, inicialmente ia regular só o Bitcoin, porque era o único cripto. Muitas pessoas, como eu falei no início, ainda associam cripto e Bitcoin como se fossem sinônimos. E ao longo do tempo, esse projeto de lei foi sendo adaptado para hoje ele ser um projeto de lei que abarca de forma assim, bem ampla todos os prestadores de serviço de ativos digitais, que vão incluir as exchanges, as plataformas de negociação, aqui e lá fora, né? A gente tem muitas plataformas estrangeiras que atuam hoje aqui no Brasil. Esse projeto de lei, ele já passou pela Câmara, foi para o Senado ajustou, voltou para a Câmara, onde o seu relator pretende não aceitar algum dos pontos que foram ajustados no Senado, né? A expectativa inicial do mercado é que isso já tivesse sido votado e sancionado ali em julho, né? Por vários dias esse projeto de lei ficou em pauta na Câmara, acabou não sendo votado, e aí obviamente agora a gente está num período eleitoral, depois que acabou a eleição em Copa do Mundo, é bem possível que esse projeto de lei não seja votado dentro de 2022, mas ele traz aí reflexos bem importantes para o mercado cripto, principalmente a depender da versão que for votada desse parecer, né? Existe uma polêmica grande entre o que tinha sido aprovado na Câmara e o que foi modificado no Senado sobre alguns aspectos bem relevantes acerca de segregação patrimonial dos ativos dentro do patrimônio do prestador de ativo, né, da plataforma, da exchange, como que vai ser o período para registro dessas plataformas brasileiras e estrangeiras perante o órgão regulador. Não se tem uma definição ainda de quem vai ser esse órgão regulador das plataformas de ativos digitais. Muito provavelmente deve ser o Banco Central, mas ainda não está definido o que vai ser. E existe uma polêmica grande também a respeito da adaptação das plataformas estrangeiras a alguns requisitos burocráticos aqui do Brasil, como ter um CNPJ no Brasil, ter comunicação com o COAF, né, o órgão de combate à lavagem de dinheiro, que é super importante. Então, tudo isso ainda está um pouco indefinido. A gente deve ter a votação desse projeto, se não esse ano, no começo do ano que vem, e vai ser um marco muito importante para o mercado de ativos digitais brasileiros, né? Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente está realmente num momento aqui de aumento da proteção para o investidor, né? Infelizmente a gente tem várias notícias aí de ativos digitais, principalmente o Bitcoin, sendo utilizados em golpes, em fraudes, né? Toda hora a gente descobre um novo faraó, um novo imperador do Bitcoin, né? São notícias, infelizmente, toda semana uma novidade. E aqui é importante esclarecer para os nossos ouvintes que esses são os mesmos golpes de 200 anos atrás, só botaram um Bitcoin na capa. Eles não são inerentes ao mercado cripto, né? Mas Até porque é uma das coisas que eu falo, né, Henrique, quando as pessoas vêm falar, porque caiu num golpe, que foi assim, tá me prometendo rendimento, aluguel de Bitcoin, não sei o quê. Eu falo, gente, não existe dinheiro fácil, né, pelo amor de Deus, assim, o dinheiro fácil, ele realmente não é possível. A oferta tá muito boa, desconfia, toma cuidado, né, e é claro, assim, é muito difícil se você resolve entender o mercado cripto, se você estuda criptomoedas, é difícil de você entender
entender. O primeiro contato, eu já entrei há alguns anos, quando não tinha tanta informação. No primeiro contato, eu falei, meu Deus, o que é blockchain? O que é mineração? Não entendi o direito que é o Bitcoin, mas aonde fica o Bitcoin? Como que eu posso, sabe? Diversas dúvidas. Então, assim, os golpistas, eles se aproveitam dessa dificuldade realmente do mercado para falar, é assim, eu vou te dar tanto e o dinheiro fácil, muita gente precisando às vezes de dinheiro ali, e aí vem o golpe. Então, assim, não é culpa do Bitcoin. E é o mesmo golpe, gente. É o mesmo golpe que, sei lá, 5, 6 anos atrás a gente teve um grande boom. Muita gente, infelizmente, perdeu aí todas as suas economias em telex free, em marketing multinível. É exatamente, só que em vez de estar vendendo telex free, as pessoas agora dizem que estão vendendo, alugando, operando Bitcoin. Né? A fórmula geral é, se alguém está te oferecendo algo que rende 10, 20% ao mês, ele não te ofereceria, ele ficava com esse investimento para ele, porque não existe esse investimento. É só colocar no papel. No mercado, exatamente. Não tem sentido, não tem sentido. Aí é que a regulamentação é extremamente importante, né? Para trazer realmente esse respaldo, essa segurança para os investidores, porque apesar de quem está no mercado já, eu tô seguro, eu sei o que é o certo e o que é errado, quem não tá, e muita gente não tá, por medo, né? Por medo, por não saber por qual empresa começa, se é seguro ou não, a quem recorrer. Então, mesmo quem cai em golpe não sabe direito, eu recorro a quem? Né? Eu vou na Polícia Civil, eu vou aonde? Eu vou na delegacia, no ciber, aonde que eu vou? Né? Então, acho que a regulamentação, ela traz bastante segurança para o investidor, em todos os aspectos. Nesse ponto, é super interessante a gente citar um provérbio norte-americano, que inclusive é citado no parecer de orientação da CVM, que diz que o melhor desinfetante é a luz elétrica. No seguinte sentido, quanto mais informação você tiver, ou quanto mais disclosure, né, divulgação de informação sobre o projeto, sobre o ativo, sobre o token, mais informação o investidor vai ter para tomar sua decisão de investimento. Né? Então, Sim. Por isso que todos esses projetos de lei, né, essas orientações da CVM caminham no sentido de dar informação. Essa é a base do mercado. Presume-se que com a informação insuficiente o investidor vai conseguir tomar uma decisão racionalmente econômica em relação a seu investimento. Então, essa regulamentação realmente ela é super relevante, ela não vem para acabar ou para limitar o mercado cripto. Óbvio que ela precisa ser sopesada, precisa ser bem direcionada para também não acabar com a criatividade e com a originação aí de novas operações, que, como eu mencionei, são realmente geradas numa velocidade muito grande nesse tipo de mercado, mas ela é super importante e a gente deve ver cada vez mais esse mercado dos criptoativos, dos ativos digitais, se consolidando e se tornando uma alternativa de investimento comum e segura para o investidor padrão, né, usual brasileiro, assim como é o mercado de renda fixa, o mercado de ações, né? Vai ser mais uma alternativa de investimento que a gente acredita que vai democratizar uma série de gama de investimentos que hoje não estão dentro da possibilidade do investidor não qualificado de ter aí no seu portfólio de investimentos. O mercado está se modernizando, né? Assim, não dá para a gente ignorar a tokenização, não dá para a gente ignorar as criptomoedas no geral. Então, assim, precisa realmente ter um respaldo atrás, precisa ter um cuidado atrás, alguém olhando para isso, para trazer segurança para os investidores, para os grandes investidores, para os pequenos investidores, para todo mundo mesmo. E é importante a gente ver a CVM aí realmente abrindo as portas cada vez mais, mostrando que está olhando para o mercado. E vamos ver, né? Vamos ver quais serão os próximos capítulos, né? Faremos mais lives e podcasts, né? Porque esse aqui é um podcast falando sobre esse assunto. Henrique, quero que você deixe suas considerações finais aí e a gente encerra o nosso podcast de hoje. Muito obrigado, Flávia. Foi uma honra poder participar aqui. Espero que eu possa ter contribuído um pouco aí com o conhecimento dos nossos ouvintes a respeito desse novo parecer da CVM. Do nosso lado aqui, a gente está muito otimista em relação a essa regulamentação e aos novos desdobramentos, e é realmente a questão de continuar trabalhando, né, e direcionando o mercado muito mais à luz do que às sombras, que é o que ele precisa para se fomentar e se tornar aí tão conhecido e fácil de operar quanto o mercado tradicional de investimentos no Brasil. Com certeza. Muito obrigada, Henrique. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Lembrando
que toda segunda, quarta e sexta a gente tem live no YouTube da Lick para falar um pouquinho sobre o mercado, trazer atualizações para vocês realmente ficarem sabendo de tudo que está acontecendo. De segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá a VBSO, é isso? No Instagram? Tem Instagram? VBSO Advogados no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Vamos lá. Ótimo. Henrique, tem Instagram também para o pessoal te acompanhar? Tenho sim, é HV Lisboa. Ótimo, muito bom. Gente, muito obrigada, Henrique. Obrigada novamente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.